alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio em que nós baseamos esta pré-aula, que está publicado no site do portal Escola Dominical, desde o domingo anterior à lição, o site portalebd.org.br. Leiam também outros textos de apoio da lição, que nós também disponibilizamos no site do portal Escola Dominical. Se tiverem alguma dúvida durante a semana, coloquem a sua pergunta no sala dos professores do portal Escola Dominical. Cadastre-se no site, é gratuito e você poderá elucidar as suas dúvidas. Também ouça as leituras diárias, o comentário breve dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas, que nós postamos também no site do portal Escola Dominical. Acessem as redes sociais do portal Escola Dominical no Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical, no Twitter, @ebdportal, no LinkedIn, onde colocamos links de dezenas de textos de apoio, slides, videoaulas, de todas as faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado aqui no nosso canal do YouTube a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é o povo do Senhor reunido na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor no dia do Senhor, como ensina o pastor Antônio Gilberto. Neste primeiro trimestre de 2017, nós estamos estudando a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Nós estamos estudando a Epístola aos Hebreus. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje estaremos estudando a lição de número 5, que tem como título Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. E hoje nós estaremos estudando do capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 5, versículo 10. Esta perícope, né? Perícope é uma passagem bíblica completa, com um assunto completo. Normalmente na sua Bíblia ele tem um itálico com o assunto, aquela parte do texto que diz sobre aquele assunto é chamado de perícope. Então nós vamos estudar uma parte desta perícope hoje, mostrando a superioridade de Cristo em relação a Arão. O escritor aos Hebreus está muito preocupado. Ele escreve esta carta porque alguns crentes judeus, em razão das perseguições que sofriam, tanto de judeus quanto de romanos, às vésperas da primeira guerra entre judeus e romanos, isso por volta do ano 66, a primeira guerra que acabou com a destruição de Jerusalém e do segundo templo pelo general Tito, que era o filho do imperador Vespasiano, e depois virou o imperador romano. Aquele povo, aqueles crentes, em razão de todas essas perseguições, estavam pensando em abandonar a fé cristã e voltar às práticas do judaísmo. E aí o escritor aos Hebreus, sabendo disso, escreve esta carta para mostrar que Jesus Cristo é melhor, é superior. E ele já tinha mostrado que Jesus era superior aos anjos, porque a lei veio por meio dos anjos. Conforme a tradição judaica e conforme a Bíblia nos dá a indicar, o próprio Estevão diz lá no capítulo 7 de Atos. Então, se Jesus é maior do que os anjos,
e a lei veio das mãos de Deus por meio dos anjos até Moisés, não se podia pensar em servir, em deixar Jesus para voltar a servir a lei. Mas o escritor aos Hebreus também mostra que Jesus é superior a Moisés. E sendo superior a Moisés, ele faz com que a aliança em Cristo, a fé em Jesus, seja mais importante que a lei de Moisés. Na lição passada, nós vimos que Jesus é superior a Josué, porque Josué trouxe um repouso temporário, passageiro, ao povo de Israel quando conquistou a terra prometida. Mas o verdadeiro repouso é Cristo, é o descanso para as nossas almas. E agora, o escritor aos Hebreus vai mostrar que Jesus é superior a Arão. Arão, que é o sumo sacerdote. Não só superior a Arão, mas também superior à ordem sacerdotal da lei, a ordem levítica. E agora o escritor aos Hebreus vai mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Arão. E por isso não se pode deixar Jesus para voltar à prática da lei. Antes de nós vermos o argumento do escritor aos Hebreus sobre a superioridade de Jesus em relação a Arão, é interessante que nós vejamos como aparece a personagem Arão na Bíblia Sagrada, em que circunstâncias Arão aparece e qual o papel que Arão exerceu. Então vamos fazer uma sucinta análise a respeito desta personagem bíblica que é Arão. Arão era irmão de Moisés, um irmão de Moisés, né? Nós vemos ali no livro do Êxodo, quando vem a genealogia de Levi, né? Nós encontramos isso. Diz assim em Êxodo capítulo 6, versículo 20. E Amram tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Amram foram 137 anos. Então nós vemos aqui que Arão era o irmão mais velho de Moisés. Ele era filho de Amram com Joquebede, assim como Moisés. Mas Deus chamou Moisés. Como é que aparece Arão na história? E nós vamos ver lá em Êxodo capítulo 4, que quando Deus chama Moisés, Moisés traz uma série de desculpas ali no Monte Horebe para se desvencilhar daquela missão que Deus lhe estava dando de ir para o Egito libertar o povo de Israel. E Moisés vai dando uma série de desculpas. Uma das desculpas que Deus deu, que Moisés deu a Deus, foi a seguinte. Capítulo 4 de Êxodo, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a que tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a sua boca.
ensinando-vos o que haveis de falar. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. É aqui que aparece a figura de Arão na Bíblia Sagrada. Ele era irmão de Moisés, estava no Egito, e Deus, quando chama Moisés, Moisés alega que não tinha eloquência. Ele não tinha como falar, seja falar para o povo, seja falar para Faraó. Alguns dizem aqui que Moisés era gago. Não tem nada a ver com gagueira. Tem a ver com eloquência. O próprio Moisés já não dominava muito a língua egípcia ou a língua hebraica. Ele estava 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, e por isso ele tinha perdido a fluência, seja no egípcio, seja no hebraico. É isso que ele está dizendo. Além do que, parece-nos que Moisés não era realmente bom de fala, bom de argumento. Ele não tinha uma oratória muito boa. A Bíblia diz que ele foi criado em toda a ciência e sabedoria do Egito, mas também a tradição judaica, Flávio Joséfo, diz que ele era um general importante. Ele não era muito de argumentar, e a gente percebe isso porque quando ele foi separar ali um egípcio e um hebreu que estavam ali discutindo, e o hebreu estava sendo maltratado, ele já matou o egípcio. Quer dizer, ele não era muito de conversa. Ele não tinha aquele dom da oratória. E já 40 anos distante do Egito, dos costumes palacianos, era natural que Moisés dissesse: eu não tenho como me argumentar com o povo, como convencer o povo, como convencer Faraó. Aí Deus então diz para Moisés que ele o capacitaria. Mas Moisés ainda colocou empecilhos. Pedia para que Deus escolhesse outro. E Deus, irado, diz que havia então designado Arão, o irmão mais velho de Moisés, para que Arão fosse esta pessoa que transmitiria as mensagens de Moisés, seja para o povo, seja para Faraó. Arão, então, ele já aparece aqui na Bíblia Sagrada como um estepe. Não tem aquele estepe, que é aquele pneu que fica ali guardado para se algum pneu ter problema você trocar? Então Arão, ele aparece como um estepe, como aquele que Deus coloca ao lado de Moisés, já que Moisés não era eloquente e já que Moisés não acreditava que Deus lhe pudesse dar a eloquência necessária. Então Arão aqui já aparece como um remédio paliativo, como uma solução provisória. Porque Deus escolheu Moisés. Mas já que Moisés dizia que não tinha eloquência, Deus coloca Arão. E diz ainda para Moisés: olha, Arão vai ser a sua boca, mas você vai ser como Deus para ele. Assim como o profeta traz uma mensagem de Deus, e a mensagem não é dele, mas de Deus, Arão levaria a mensagem ao povo, mas não seria a mensagem de Arão, mas a mensagem de Moisés, que por sua vez receberia de Deus. Veja que Arão foi escolhido por Deus, mas para ser a boca de Moisés. Então Arão surge aqui como um paliativo. Surge aqui como um remédio diante de uma dificuldade. Que dificuldade? A incredulidade de Moisés, de que Deus poderia lhe dar eloquência suficiente para que ele enfrentasse o povo. Em Êxodo capítulo 4, versículo 27, nós encontramos também Deus chamando Arão. Então Arão foi escolhido por Deus e foi chamado por Deus. Lá em Êxodo 4, 27 está escrito: disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, encontrou no monte de Deus,
e beijou. Então Arão se encontra com Moisés depois de 40 anos e ele foi levado até ao encontro de Moisés por uma ordem expressa de Deus. E Arão passou a ser a boca de Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 1 e 2, nós vemos bem essa posição. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. E então Arão foi colocado ao lado de Moisés, apesar de ser irmão mais velho do que Moisés, é colocado ali como auxiliar, para ser o profeta de Moisés, a boca de Moisés. Deus mandava Moisés falar, Moisés transmitia a Arão, e Arão falava com o povo e com o Faraó. Vejam bem que quando Moisés chegou do Egito, foi Arão que levou Moisés aos anciãos do povo. Veja bem, lá em capítulo 4 de Êxodo, versículo 30. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Então Arão passou a exercer esta função de auxiliar de Moisés. Era a boca de Moisés. É interessante que há discussão sobre o significado do nome Arão, mas os melhores estudiosos entendem que Arão significa monte de força, montanhista, serrano ou ainda brilhante e iluminador. Isso mostra que Arão exercia um papel de intermediário, de esclarecedor da vontade do povo, de comunicador. Esse significado serrano e montanhista mostra que Arão fazia a ligação entre o alto e o baixo. Então ele era profeta de Moisés, porque ele transmitia a mensagem de Deus, que Deus dava a Moisés, para o povo, para Faraó. E mais adiante, quando ele se torna sacerdote, ele oferece sacrifícios do povo, em nome do povo, para Deus. Então ele é esse intermediário. É por isso que o seu nome significa montanhista ou serrano. É aquele que a serra é aquela que faz a montanha é aquela que faz a comunicação entre o alto e o baixo. Mas também ele é chamado de brilhante e iluminador. Ou seja, ele esclarecia para o povo a vontade de Deus e para Deus a vontade do povo. E nós vamos ver no ministério de Arão, ele sempre esclarecendo a vontade de Deus para o povo e esclarecendo a vontade do povo para Deus. Na verdade, fazendo a expiação do povo, em nome do povo, para Deus. Então esse era o papel de Arão. Arão é quem vai fazer as 3 primeiras pragas contra o povo do Egito. As 3 primeiras pragas são executadas por Arão. É interessante, não é por Moisés, é por Arão. A primeira praga, as águas se tornam em sangue. Olha o que está escrito. Disse mais o Senhor a Moisés, lá em Êxodo 7,19. Dize a Arão, toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. É Arão quem toma a vara e as águas se tornam em sangue. Por que Arão? Essa é a primeira praga. A segunda praga é a praga das rãs. A praga das rãs, capítulo 8, versículo 5 de Êxodo.
Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua mão com tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. A terceira praga, que é a praga dos piolhos. 8:16 de Êxodo. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Então, as 3 primeiras pragas foi Arão quem executou e deu início a estas pragas. Agora, a quarta praga já é diferente. Moisés vai ao povo, vai a Faraó e diz que se Faraó não deixasse o povo ir, viriam moscas. Aí foi Moisés que disse para Faraó, e Faraó não deixou o povo ir, e o Senhor então mandou as moscas. Então na quarta praga já não era mais Arão. Por que estas 3 primeiras pragas foram feitas por Arão? Estas 3 primeiras pragas foram feitas por Arão, dizem os rabinos judeus, porque Moisés foi tirado das águas do rio Nilo. E Moisés, quando matou o egípcio, o enterrou na terra. E era da terra que saíram os piolhos, as águas se tornaram em sangue e as rãs saíram do rio. Então, como Moisés era grato às águas do rio Nilo e à terra que havia escondido o corpo do egípcio, Deus mandou que Arão e não Moisés colocasse essas 3 pragas. Mas isto mostra, o que nos interessa aqui, é que Arão era auxiliar de Moisés. Quando o povo sai do Egito e vai ao Monte Sinai, Deus dá uma proposta ao povo de Israel. Deus quer que Israel seja seu povo sacerdotal. É o que está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Então, o objetivo de Deus era fazer de Israel a nação sacerdotal. E o povo aceitou esta proposta de Deus. Quando é promulgada a lei, lá em Êxodo capítulo 24, nós vamos ver que foram colocados 12 monumentos, um representando cada uma das tribos, colocaram altares e mancebos sacrificaram ao Senhor. Lá em Êxodo capítulo 24, diz assim: e enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Então, todo Israel era o povo sacerdotal. Foi esta aliança que foi feita com Deus. Israel era o povo sacerdotal. Então, todo israelita era sacerdote. Foi constituído como sacerdote. Na promulgação da lei, foram mancebos de todas as tribos que ofereceram sacrifícios pacíficos de holocausto, de bezerros para o povo, para Deus. Arão era uma figura proeminente na nação de Israel. Quando Deus chama Moisés para o monte, depois Moisés volta, promulga a lei,
Eles sobem ao monte, 70 anciãos de Israel, mais Arão e seus filhos Nadab e Abiú. Eles sobem porque Arão era uma figura proeminente. Ele era o principal auxiliar de Moisés. Quando Moisés vai para o monte, para que Deus lhe dê o modelo do tabernáculo, e lá fica por 40 dias, quando ele sai, ele deixa Arão e Hur, que era da tribo de Judá, cuidando do povo. Arão era uma espécie de vice-líder do povo, assim como Hur. E Hur era da tribo de Judá, que era a tribo mais numerosa. Então Moisés sobe para o monte e deixa Arão e Hur. Então Arão era um auxiliar de Moisés, o profeta de Moisés. Mas a nação toda de Israel era de sacerdotes. Mas com a demora de Moisés no monte, o povo se impacienta e o povo resolve fazer deuses para si. E Arão, que estava na chefia do povo junto com Hur, são constrangidos a atender a esse desejo do povo. O povo achou que Moisés havia morrido e ele achou que precisava de deuses para os levar até a terra prometida. E aí o povo de Israel quebra os 2 primeiros mandamentos da lei. Que é o primeiro mandamento, não terás deuses diante de mim. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. E na verdade, o povo pressiona Arão. E Arão acaba mandando recolher brincos, pendentes de ouro. E faz um bezerro. E convoca uma festa ao Senhor. E o povo começa a comer, a beber e a folgar, quebrando a lei, 40 dias depois da sua promulgação. Isso está lá nos capítulos 32, no capítulo 32 do livro de Êxodo. A Bíblia não fala, mas a tradição judaica diz que quando há esta proposta para que se construam deuses, se fabrique um ídolo, Hur se levanta contra esta proposta. E o povo mata Hur. Isso não está na Bíblia, é a tradição judaica que diz, mas é verdade que não se fala mais no nome de Hur. Olha que a Bíblia diz que Moisés deixou Arão e Hur para cuidar do povo. E depois, quando a Bíblia fala que Moisés volta, não se fala mais de Hur. Não se fala mais de Hur em lugar nenhum no texto bíblico. E a tradição judaica diz que Hur foi assassinado. E por causa disso, Arão, temendo morrer, aceita fazer o bezerro de ouro, convoca a festa do bezerro, embora dela não participe. Na verdade, o povo começou a comer, a beber e a folgar. Quando volta Moisés, porque Deus avisa Moisés da desobediência do povo, Moisés desce com as tábuas da lei. Ao ver aquela cena, irado, ele joga as tábuas da lei no chão, as tábuas da lei se quebram e chama Arão para tomar satisfação. Mas o interessante aqui, e aí Arão dá uma desculpa esfarrapada, né? Diz que o povo queria ali, ele juntou tudo e deu aquele bezerro. Imagina que ele misturando ali ia dar um bezerro. Foi premeditado, ele fez um bezerro. E por que o povo queria um bezerro? Porque ainda estava influenciado pelo Egito, que tinha o deus Apis, que era o deus touro. Né? Então, no capítulo 32, versículo 22, Arão diz: Então disse Arão, não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal,
E eles me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse, quem tem ouro, arranco-me e deram-mo. E lancei no fogo e saiu este bezerro. Lógico que isso não foi assim. Mas Arão, ele já intercede pelo povo. Vejam bem que Arão, embora não tenha participado da festividade, ele fez o ídolo, mas não participou da festividade, ele já procura aplacar a ira de Moisés, dizendo que o povo era inclinado ao mal. E mais outra coisa. Olha o versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos. Então, além de tentar aplacar a ira de Moisés, Arão, que não participou da festividade, ele conclama o povo a se despir, e a retirada das vestes era um sinal de arrependimento, um sinal de humilhação. Ele convida o povo a se arrepender, a pedir misericórdia a Deus. Ele já está intercedendo pelo povo. Ele já está orientando o povo a tentar obter o perdão de Deus. E Moisés, ao ver esta cena, na porta do arraial, ele disse, quem é do Senhor? Venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes, assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. É aqui, nesse momento, que a tribo de Levi é escolhida como tribo sacerdotal. Por ter quebrado os 2 primeiros mandamentos, o povo de Israel falhou no propósito divino de ser o reino sacerdotal. O povo falhou. O povo não podia exercer o sacerdócio diante das outras nações da terra, porque eles mesmos haviam quebrado a lei. Mas Moisés pergunta, quem é do Senhor? E a tribo de Levi, toda ela, se dispõe a ficar do lado do Senhor, a ter zelo pelas coisas de Deus. E isso influenciado por Arão, que não havia participado da festividade. Não tinha nenhum levita que estava comendo, bebendo e folgando. E é por isso que Deus escolhe Levi, a tribo de Levi, e escolhe Arão para ser a tribo sacerdotal e para Arão ser o sacerdote. Arão, que era o profeta de Moisés, agora se torna o sumo sacerdote, escolhido por Deus. Antes mesmo de acontecer o episódio do bezerro de ouro, Deus já havia dito lá no monte para Moisés que Arão estava escolhido para exercer o sacerdócio. Porque Deus é onisciente, Deus já sabia que o povo iria pecar, que iria falhar, então Deus já sabia que ele iria escolher a tribo de Levi como tribo sacerdotal e Arão como sumo sacerdote. Está lá em Êxodo 28. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Então o sacerdócio de Arão também foi um sacerdócio de estepe, um sacerdócio substituto, um remédio, um paliativo. Deus havia chamado todo Israel para ser sacerdote, mas o povo falhou. E em razão da falha do povo, a tribo de Levi é escolhida para ser a tribo sacerdotal. E Arão é escolhido para ser o sumo sacerdote
e a sua família é escolhida para ser a família sacerdotal. O sacerdócio de Arão já nasce sob o signo do fracasso, da substituição. E o próprio Arão, embora escolhido, havia falhado. É verdade que ele intercede pelo povo, ele procura aplacar a ira de Moisés e a ira de Deus. Ele influencia a tribo de Levi a não participar da festividade e a ficar do lado do Senhor. Por isso ele é chamado. Mas ele falhou. Ele fabricou o ídolo. Ele falhou. E a tribo de Levi é escolhida para ser a tribo sacerdotal, matando as pessoas. Como se isto fosse pouco, logo em seguida, a consagração de Arão e de seus filhos, 2 dos seus filhos são mortos por Deus. Nadab e Abiú. Está lá em Levítico, capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Além de ser um sacerdócio nascido no fracasso, além de ser um sacerdócio nascido na quebra da lei, agora, dos 4 filhos de Arão, 2 desobedecem à lei do Senhor, apresentam fogo estranho ao Senhor e são mortos enquanto ministravam, a demonstrar a fraqueza deste sacerdócio, a demonstrar que este sacerdócio era temporário, passageiro, um paliativo, um remédio diante da infidelidade e da incredulidade e da desobediência. Os irmãos vejam que assim como o escritor aos Hebreus mostrou que o repouso não era repouso permanente por causa da desobediência, este sacerdócio, ele nasce sob o signo da desobediência. Ele não poderia ser o sacerdócio permanente. Mas não é só. O próprio Arão falha, já como sumo sacerdote. Antes ele já havia falhado, fazendo o bezerro de ouro. Mas agora, como sumo sacerdote, ele falha. Lá em Números, no capítulo 20, e no versículo 24 é dito o seguinte: Arão recolhido será aos seus povos, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Lá nas águas de Meribá, lá em Números capítulo 20, no versículo 10. Aliás, vamos ler o versículo 7 em diante. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e darás sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais.
Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua voz e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Arão falhou também, não creu, também foi incrédulo, juntamente com Moisés, aceitou que se ferisse a rocha, quando Deus havia mandado falar a rocha, porque não creu que falando a rocha haveria água para o povo. E por isso também falhou. Arão não entrou na terra prometida. Era o sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote sob o signo da desobediência, da fraqueza, do pecado, da incredulidade. Então, vemos aqui que esse é o quadro bíblico a respeito do sacerdócio de Arão. Arão foi escolhido por Deus. Arão intercedeu pelo povo. Arão fez o povo se arrepender para beneficiar o povo. Mas Arão fez o bezerro. Não resistiu à pressão do povo. Arão só é chamado sacerdote porque o povo quebrou a lei e não poderia ser o povo sacerdotal. Arão, chamado e consagrado, teve 2 filhos que desobedeceram e ele mesmo desobedeceu. Então esse é o quadro do sacerdócio. E o escritor aos Hebreus ele diz assim, que Jesus, Filho de Deus, ele é um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. E aí nós já vemos o grande contraste que o escritor aos Hebreus coloca entre Jesus e Arão. Em primeiro lugar, Jesus é o Filho de Deus, ele é Deus. Arão é um ser humano, um pecador. Jesus é chamado de grande sumo sacerdote. Arão era o sumo sacerdote. Ele era superior aos outros sacerdotes, mas ele era sumo sacerdote. Mas Jesus é chamado de grande sumo sacerdote. Jesus penetrou no céu. Arão nem sequer entrou na terra prometida. Então nós já vemos aí o contraste entre Jesus e Arão. E o texto consegue, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí a outra grande diferença entre Jesus e Arão. Arão pecou fazendo o bezerro de ouro, mas não participou da festividade. Fez o povo se arrepender. Procurou aplacar a ira de Moisés e de Deus. Inspirou a tribo de Levi a ficar do lado do Senhor. Por isso foi chamado. Mas ele era pecador. E tanto era pecador que desobedeceu a Deus. Tentou a Deus. Provocou a Deus em Massá e Meribá. E não entrou na terra prometida. Ele se compadeceu da fraqueza do povo. Ele intercedeu pelo povo. Ele disse a Moisés, esse povo é inclinado ao mal. Ele sentia a dor do povo. Fez o povo despir suas vestes para se arrepender. Porque ele sabia da ira de Deus. Mas ele era pecador. Ele não resistiu ao povo. Fez o bezerro de ouro. Ele não resistiu à pressão do povo. Acabou concordando que a rocha fosse ferida. Mas Jesus não. Jesus foi tentado, mas nunca pecou. Jesus nunca
se encurvou ao maligno. Jesus nunca se encurvou ao povo. Por isso Jesus, ele pode se compadecer das nossas fraquezas tanto quanto Arão, mas ele é vitorioso. Ele penetrou nos céus, enquanto Arão nem sequer entrou na terra prometida. Por isso, aqueles crentes judeus não podiam voltar à lei. Eles iam voltar ao sacerdócio falho, fraco, pecador. Trocar o sacerdócio vitorioso sobre o pecado, puro, santo, inocente, por um sacerdócio falho e manchado pelo pecado. Não tinha como fazer isso. Jesus era superior a Arão. E pela penetração de Jesus nos céus, nós podemos, diz o autor aos Hebreus, chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando Nadab e Abiú morreram, nós lemos aqui, Arão se calou. Ele nada podia fazer diante do pecado dos seus filhos. Ele nem mesmo pôde chorar pela morte dos seus filhos. Moisés o proibiu. Aliás, o sumo sacerdote, ele era proibido de ter luto, de chorar pela morte dos seus próximos, dos seus entes queridos. Porque era um sumo sacerdócio limitado. Mas Jesus não. Jesus pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele se fez homem. Ele sabe, como nós já estudamos na lição de número 2, ele participou da carne e do sangue, ele sabe o que nós sentimos, ele também sentiu o que nós sentimos, mas ele nunca pecou, ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo, venceu a carne. E por isso, ele pode nos ajudar em tempo oportuno, porque o tempo dele é o tempo de Deus, esse tempo oportuno é o Kairos. Arão nada pôde fazer pelos seus filhos. Arão calou-se. Arão não pôde nem enterrar os seus filhos. Arão não pôde nem chorar a morte dos seus filhos, porque era tão fraco quanto eles, porque também estava debaixo do pecado. Mas Jesus não. Jesus, ele tem uma compaixão maior, porque ele pode nos ajudar a qualquer momento. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos alguém em quem confiar, alguém que nos leva até a presença de Deus, porque Arão não podia ir à presença de Deus. Nós vamos falar disso mais adiante. O escritor aos Hebreus, ele vai voltar a falar sobre o sacerdócio de Jesus e o sacerdócio levítico, e ele vai nos mostrar que o sumo sacerdote só podia entrar na presença de Deus, que era no lugar santíssimo, uma vez ao ano, e não sem sangue, e não sem o incenso turvar o ambiente. Mas Jesus não. Jesus penetrou nos céus, no santuário celeste. E agora nós podemos nos apresentar diante de Deus com confiança, porque Jesus sempre nos socorre. Ele venceu o pecado. E nós temos acesso a Deus, porque ele tirou o pecado do mundo. Coisa que Arão não pôde fazer. Ele não tirou o pecado nem dele mesmo. É por isso que quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo se rasga de alto a baixo. Arão tinha uma posição excelente. Veja o que diz a Escritura aos Hebreus. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça sacrifícios e dons pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza.
E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então o sumo sacerdote, ele se compadecia do povo, Arão se compadecia do povo. Não é na compaixão que nós temos a superioridade de Jesus em relação a Arão. Mas é na fortaleza e na força e na dignidade de Cristo. Porque Jesus nunca pecou. E por isso pode nos ajudar muito mais do que Arão ou seus sucessores, porque Arão estava rodeado de fraqueza, porque ele também era pecador. E o escritor aos Hebreus diz que ele tinha que oferecer os sacrifícios por ele e pelo povo. Mas Jesus não precisa oferecer sacrifícios por si, porque ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Mas o escritor aos Hebreus diz: e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Arão foi chamado por Deus. E o escritor aos Hebreus diz: olha, os sumos sacerdotes são chamados por Deus. Mas era um remédio paliativo, até que viesse aquele que nos desse acesso permanente, direto a Deus. Assim como Arão foi escolhido como estepe de Moisés e como estepe do próprio povo de Israel, o sumo sacerdócio levítico é temporário, passageiro. Arão foi escolhido, mas escolhido até que viesse um sumo sacerdote maior, o grande sumo sacerdote, de uma ordem superior, como diz no versículo 10 desse capítulo 5. Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos ter uma lição específica sobre isso, não vamos falar disso agora. Mas Jesus é superior a Arão, porque Jesus é um sacerdote, um grande sumo sacerdote, porque ele não pecou e pode se compadecer, não sendo fraco. E Arão se compadeceu, mas era fraco. E por ser fraco, ele tinha que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. E aí o escritor aos Hebreus, para provar isso que ele estava dizendo, ele vai falar do Salmo, Salmo 110, em que Davi diz que tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Arão não era um sumo sacerdote eterno. Nós lemos aqui que Deus mandou que Moisés falasse a Arão para que ele subisse ao Monte Hor, está lá em Números, capítulo 20, e diz assim, capítulo 20, versículo 23. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte de Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seus povos, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e a Eleazar seu filho, e faze-os subir ao monte de Hor. E despe a Arão os seus vestidos, e veste-os a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. E o versículo 28 diz: E Moisés despiu a Arão os vestidos, e os vestiu a Eleazar seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Arão não foi sumo sacerdote eternamente, nem mesmo entrou na terra prometida, porque como pecador, a morte era inevitável sobre ele. E ele então despe as suas vestes, Eleazar as toma, Arão morre no monte, e Eleazar agora é o sumo sacerdote. Mas Eleazar também morreu.
lá em Josué, capítulo 24, versículo 33. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. A lei mostrava a falibilidade do sumo sacerdócio levítico. Sumos sacerdotes fracos, que não conseguiam superar o limite da morte, porque eram pecadores. Escolhidos sim por Deus, mas pecadores. Já Jesus foi escolhido ainda antes da fundação do mundo para ser o sacerdote e para ser a vítima do sacrifício que tiraria o pecado do mundo. E ele nunca pecou. Por isso, seu sumo sacerdócio não é limitado pelo tempo humano. Ele pode nos ajudar em tempo oportuno. O sacerdócio de Cristo é o do Kairos e não do Cronos. Do tempo de Deus e não do tempo do mundo. Não do tempo cronológico. Um sacerdócio eterno, superior. Já planejado antes da fundação do mundo e concretizado na encarnação, consumado na sua morte, confirmado na sua ressurreição. Jesus é superior a Arão. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Por isso, aqueles crentes judeus não podiam voltar à prática da lei. Por isso, nós não podemos cometer o erro de deixar a graça e voltar a praticar as obras da lei. Jesus é superior a Arão. O sacerdócio de Jesus não é segundo a ordem de Levi, é segundo a ordem de Melquisedeque.